Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber nessa noite um dos políticos mais preparados do estado do Rio de Janeiro, o deputado federal, arguto, inteligente e que faz a diferença no Congresso Nacional. Eu estou me referindo ao Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Estamos aí. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Quaquá, essa nossa conversa de hoje, a gente vai abordar vários temas. Eu queria começar fazendo uma análise dos primeiros 6 meses do governo Lula. Que tipo de avaliação você tem? Que tipo de mudança já ocorreu? Que tipo de caminho vamos percorrer? O governo está sinalizando em que direção na sua avaliação? Olha, Ricardo, eu acho que assim, o presidente Lula ganhou a eleição quando Bolsonaro teve que mudar a política dele, porque o Bolsonaro dizia que era contra o Bolsa Família, porque ele era contra que pobre recebesse benefícios, né? E toda aquela ideologia liberal, né? E na campanha ele foi obrigado pelo PT no Congresso a aumentar o Bolsa Família. De 180 para 600 reais na campanha. Exatamente. Então, quando a gente entra na política do adversário, a gente já entra derrotado. Então, ele foi derrotado pelo Lula na eleição e o Lula começou a eleição, graças a essa esculhambação que o Bolsonaro fez no orçamento, o Lula ganhou a eleição e começou, né, com uma articulação política, antes ainda de tomar posse, garantindo os 600 reais, que era política nossa. A PEC da transição. A PEC da transição. Então, numa grande articulação política, com a participação importante do presidente Lira e da base de centro do Congresso Nacional, nós, da bancada do PT e do Lula, conseguimos aprovar a PEC da transição. A PEC da transição garantiu 600 reais de Bolsa Família, 150 para cada criança, conseguiu mudar a política de preço da Petrobras. Você vê quanto está a gasolina hoje e quanto era no Bolsonaro. Ou seja, o presidente Lula começou um governo como nunca começamos. Começou um governo já voando. Então a tendência é que o dólar baixe, a tendência é que o país cresça mais do que se imaginava e que a gente feche um ano de maneira espetacular. O Haddad, ministro da Economia, está dando muito certo, né? Tem feito um trabalho extraordinário. Fechamos o novo marco fiscal do país, dando garantia. Mas não foi aprovado ainda, né? Na verdade, foi para o Senado, voltou agora para a Câmara e está lá ainda detalhes, aguardando, né, para entrar em vigor, né? Um outro detalhe que está ainda ajustando, né? O Senado foi lá, modificou uma outra coisa, mas tem um consenso geral na aprovação e agora nós estamos indo para a segunda batalha, que é a reforma tributária, que vai taxar os super ricos. Você imagina, Ricardo, você tem o seu carro, né? Às vezes um carrinho 1000. Sim. Você paga IPVA. O cara que tem uma lancha, que tem um helicóptero, que tem um avião particular, não paga nada. Então nós vamos taxar 2.000 pessoas nesse país. 2.000 pessoas têm 800 bilhões de reais em fundos de investimento que não pagam, simplesmente não pagam imposto. Sim. Você, quando ganha 7, 8 mil reais, tu paga 27% de imposto. O cara tem 800 bilhões aplicados em fundos de investimento, não paga nada. Então nós não vamos taxar nem os ricos, nós vamos taxar os super ricos. As grandes fortunas. Os super ricos, para poder financiar um país melhor para todo mundo, né? O que você achou, agora ainda falando das primeiras medidas do governo Lula, do PAC? O PAC foi lançado, na verdade trouxe uma nova esperança. Eu acho que o governo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Quando você vai ao interior do Rio, a qualquer município, a capital também, mas se você visitar qualquer município, pergunte ao prefeito, o que o Bolsonaro fez aqui? Nada. Quer dizer, na verdade, o PAC lança e determina para o Rio 342 bilhões, óbvio que uma boa parte é Petrobras, mas uma boa parte é obra em todos os municípios do estado. Tem obra em Cachoeira de Macacu, tem obra, enfim, em Itaperuna, tem obra em Resende, tem obra em Barra Mansa. Então, isso mostra a presença do governo e cria um contraponto muito grande em relação ao governo anterior, que não tinha zelo, atenção, não cuidava dessa relação direta com os municípios. Mas qual é a sua avaliação e que tipo de impacto você acha que vai ter
político nos próximos anos a execução do PAC? O PAC é isso, é o Estado induzindo o desenvolvimento, é o Estado metendo a mão e dizendo, vou desenvolver. Por exemplo, a Petrobras. Sim. A Petrobras, no governo Bolsonaro, era uma empresa brasileira, nacional, do país, mas que estava a serviço de distribuir dividendos para os bilionários que têm ações na Petrobras. Sim. Dessa vez não. A gasolina, por exemplo, vai, e o óleo diesel, o óleo de aviação, ele vai atender o interesse nacional, vai ficar baixo. Mesmo que tenha que ganhar menos. A Petrobras tem uma dívida com o país, uma dívida fiscal com o país, de dívida que a Petrobras contesta no CAF, de pagamento de impostos. Inclusive no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro foi semana passada a Brasília pedir a liberação de 6 bilhões de uma dívida da Petrobras em relação ao governo do Rio, que foi contestada judicialmente e isso está se arrastando. É multibilionária. A dívida que ela tem com o governo federal é multibilionária. Aí ela não paga ao Estado do Rio, não paga ao governo federal, para quê? Para distribuir lucro para o privado, para os sócios privados. Sim. Então isso vai acabar. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos aplicar, por exemplo, na indústria naval em Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis. São Gonçalo vai gerar emprego que não acaba mais. O presidente Jean Paul Prat, lá no lançamento do PAC, já disse que vai comprar 25 navios imediatos na indústria naval brasileira. Obviamente que não do Rio, mas o Rio de Janeiro pode aproveitar essa oportunidade e a sua indústria naval ganhar terreno nisso. A indústria naval em Niterói e São Gonçalo empregava, com Lula, cerca de 70 mil trabalhadores. Hoje não emprega 2 mil. Vai voltar a empregar 70 mil trabalhadores. Você andava no buraco do boi, nas favelas ali de Niterói e São Gonçalo, ali você tinha o neto, o pai e o avô trabalhando na indústria naval, cada um ganhando 4, 5 mil reais. Verdade. A vida era outra nas comunidades de Niterói e São Gonçalo. Em Itaboraí, por exemplo, com o Comperj. Né? Quem acabou com o Comperj foi a Lava Jato. Esse vagabundo desse Moro, desse juiz Moro, que hoje é senador, que será caçado por corrupção, por canalice que ele fez, foi ele que acabou com a indústria naval brasileira, defendendo os interesses americanos. Eu estou pedindo uma CPI da Lava Jato para provar que os Estados Unidos, nos interesses do petróleo, com o mesmo interesse que faz os Estados Unidos invadir o Iraque, ou então patrocinar a guerra da Ucrânia com a União Soviética, é a mesma política, só que aqui ele não precisa botar tanque de guerra. Aqui ele põe um juiz para acabar com a economia nacional. Acabaram com o Comperj. E o presidente Lula vai retomar o Comperj. Com a planta de fertilizantes, com a planta de gás, com a planta de produção de biodiesel, que vai também alavancar a agroindústria no Brasil todo. Ou seja, é política de desenvolvimento para gerar emprego e melhorar a vida do brasileiro. Essa era uma indagação que eu ia fazer a você. Embora a Petrobras não tenha anunciado ainda, porque há todo um rito para se anunciar a mudança, mas vocês, deputados federais do PT e a direção da Petrobras, já têm conversado sobre essa retomada do Comperj e essas são as novidades. Na verdade, vai ser uma planta com biodiesel, com fertilizante, enfim, o que mais que você pode dizer? Ele não pode falar, porque tem que respeitar quando o rito interno os ritos da CVM. Eu, como sou, além de linguarudo, agora tenho imunidade parlamentar. Isso. Eu, quando não tinha, já falava. Imagina agora que tem imunidade parlamentar. Né? Então, a Petrobras vai voltar a servir ao interesse nacional. O Brasil precisa de fertilizantes, deixar de ser dependente da Rússia de fertilizantes. O Brasil precisa refinar mais petróleo, porque o Brasil está exportando petróleo cru e importando petróleo refinado. Isso. Esse é um legado de Michel Temer e Bolsonaro para o Brasil. Acabaram com a política de desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil. Na verdade, eu acho, inclusive, que eles estavam, como disse, inclusive, o Jean Paul Prat, estavam vendendo ativos da Petrobras para ela se tornar, enfim, pouco competitiva daqui a pouco e privatizá-la. Na verdade, ia baixar a capacidade de investimento, você começa a vender os ativos, transforma essa venda de ativos em lucro, divide esses dividendos, a empresa perde capacidade de investimento, perde perspectiva de sobrevivência a médio prazo e acaba sendo privatizada. Eu acho que o projeto era esse, obviamente era esse. O que fizeram com a BR Distribuidora. A BR Distribuidora era, além de ajudar a conter o preço da gasolina na bomba, onde você vai encher o tanque do seu carro, ela era lucrativa. Para que vai se privatizar uma empresa que dava lucro para o Brasil? Exato. E hoje a BR é uma das maiores empresas do mundo, às custas de uma privatização por preço de banana, né? Enquanto podia ser uma empresa nacional que gerasse lucro para o país e ainda ajudava a controlar o preço
da gasolina. Enfim, é isso a política deles, né? Tem uma questão agora em relação à Petrobras também, que é a Braskem. O Jean Paul Prats acha que, na verdade, a Braskem, enfim, o sócio privado da Braskem está se ausentando, está vendendo. Pode ser que a Petrobras readquira a participação, o que mostra a volta da indústria da Petrobras à indústria de petroquímicos, que também era uma outra área que estava sendo abandonada pela estatal. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado federal Washington Quaquá, do PT. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Washington Quaquá, do PT. Quaquá, essa semana eu fiquei extremamente preocupado quando vi um representante da extrema-direita, da ultradireita argentina, chegar à frente das prévias, o Javier Milei. E ele está chegando à frente das prévias não porque a população argentina tenha feito uma opção consciente pelas propostas dele, é pela falência econômica do modelo adotado pelo presidente atual da Argentina, que não conseguiu, embora seja uma pessoa adorável, enfim, uma pessoa educada, uma pessoa com bons propósitos, com uma posição política, enfim, de justiça social muito vigorosa, mas, no entanto, não conseguiu equilibrar as finanças da Argentina, e a Argentina vive uma situação econômica complicada, trágica. E a população, diante desse cenário, se recusa a votar no candidato que seria do peronismo, que seria o Sérgio Massa. E está fazendo uma opção impensada, inconsequente, por um candidato que é, de certa maneira, negacionista, que é antipolítica, que representa o anti-establishment. Quer dizer, isso mostra também, na minha avaliação, Quaquá, a importância de se dar sustentação à política econômica do ministro Haddad. Quer dizer, nesse momento, quer dizer, o êxito de um programa de esquerda, de centro-esquerda, depende do êxito econômico. Não há como se ter, quer dizer, bons propósitos e tal, mas não dar conta do equilíbrio na economia nacional. E você tem atuado, eu reparo, muito na defesa das posições de Haddad, né? Pois é, assim, a política, ela tem que, antes de mais nada, melhorar a vida das pessoas. Qual o propósito da militância política, sobretudo da esquerda? É mudar a vida das pessoas, né? Você tem um pedaço da esquerda que o propósito dela passa a ser suprir o seu próprio ego e sua própria vontade. Eu sou comunista, sou revolucionário, sou aquilo outro. Isso é mais importante do que a própria realidade. Isso é não marxismo, né? É não ser de esquerda. Sim. É uma esquerda que é de direita, na verdade. Então, porque não está preocupado com a mudança real, está preocupado em autoconstrução, né? Está preocupado com o seu ego. Eu sou isso, sou de esquerda, eu não posso conversar com ninguém, eu não posso... O Lula deu uma lição agora, aqui no lançamento do PAC, quando chamou a atenção da vaia que deram no Lira e no Cláudio Castro, e falou, eu aqui não tenho nenhum problema em sair daqui, por exemplo, e tomar uma cervejinha com um Caiado, o cara mais à direita que tem nos governos do Brasil, entendeu? Então, é uma prova de civilidade. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Olha, gente, é igual porta de fábrica. A gente vai negociar na porta de fábrica, a gente xinga, mas quando os patrões chamam para a gente conversa civilizadamente. A gente senta e conversa, até porque a gente quer que dali saia um acordo, que avance nas nossas posições. Então, na porta da fábrica, a gente xinga. Mas é mais ou menos assim que funciona. É exatamente assim. Se você quer, primeiro, se você quer que as políticas econômicas passem, mesmo que não sejam as que a gente quer, mas as que a gente pode, sim, a gente tem que negociar com o Centrão, com o Lira. Se a gente quer, por exemplo, no episódio de salvar as 6 meninas de esquerda do PT. Eu quero falar sobre isso. Se você quer um objetivo, você tem que negociar. Isso é democracia. Sim. A guerra é quando... Eu até coloquei esses dias na minha rede social um trecho do Clausewitz, que é o grande teórico da guerra, né, o general prussiano Clausewitz, que é um dos principais caras da teoria da guerra. Ele diz, quando você quer impor a alguém a tua vontade, você faz a guerra. Faz a guerra. Na democracia, você negocia a tua vontade. E você media a tua vontade com a possibilidade que a realidade te dá, que a democracia te dá. Sim. Então, aquilo ali é democracia, entendeu? Então, Sim. o Haddad está sabendo negociar com o Congresso.
Está virando um craque de negociação no Congresso e está sabendo negociar as medidas. Dos ministros do presidente Lula é o que está mais sendo bem sucedido nessa negociação com o Congresso. O Lula elogiou muito ele recentemente, porque pelo êxito dele político, né, foi um êxito assim, até surpreendente, ninguém esperava que fosse. E o que é mais curioso é que ele está sendo bem aceito também no chamado mercado, todo mundo está gostando dos primeiros atos dele, de maneira geral, porque sinalizam para um certo equilíbrio fiscal. Eu chamei o meu amigo João aqui do Adonis, foi fazer uma paeja lá em casa pro Haddad. Sim. Eu botei isso nas minhas redes sociais. Mas a paeja não foi pro Haddad, foi para Haddad e uma importante liderança do Congresso, que não pôde aparecer, e não posso falar o nome dela, que deu 40 votos para o marco fiscal. Marco fiscal. Deu 40 votos. Fomos lá em casa, em Brasília, pegamos o João do Adonis, fez lá um... Sim. Quer dizer que tinha uma liderança oculta do Congresso? Tinha uma liderança oculta naquele jantar, que eu não posso falar o nome, não posso entregar o cara, mas é um cara que era da oposição, foi lá comer com a gente e deu 40 votos. Sim. E conversamos com o Haddad sobre o país. O cara pode ser de direita, mas tem uma hora que você tem pautas que interessam ao país. Sim. Eu, por exemplo, quando eu tirei a foto com o general Pazuello... Deu uma polêmica, inclusive, você tem sido marcado pela polêmica dentro do PT, até porque você tem essas atitudes assim, arrojadas e destemidas, e tirou a foto, você como coordenador da bancada, e o Pazuello integrante da bancada do Rio, você tirou uma foto com ele e aquilo parecia que foi uma tempestade. Aquilo para a imprensa, em setores do PT e da esquerda, aquilo foi tomado como quase um sacrilégio. Pois aí esse mesmo cara de esquerda que quer me matar, hoje, na minha rede social estava uma mulher, uma louca dessas de Zona Sul aqui, que se diz de esquerda, dizendo assim, você perdeu o direito de falar. Aí eu botei, vai cortar minha língua, vai cortar minha cabeça, esse é o método fascista? A parte da esquerda denuncia o método fascista e usa o mesmo método. Critica quando o PL expulsou o deputado que fez o L com o Lula no Nordeste e quer me matar porque tirei uma foto com o Pazuello. O general Pazuello, eu tenho conversado muito com ele. Você, inclusive, vai integrar uma comissão como vice dele, não é isso? O Pazuello criou comissão pela indústria naval? O Pazuello criou uma frente para defender o petróleo. Para defender a Petrobras. Sim. A Petrobras como empresa nacional. Ele, quando tirei a foto, ele estava numa reunião com o presidente da Petrobras, defendendo a política de fortalecimento nacional da Petrobras. Sim. Ele não estava defendendo a privatização da Petrobras. Ele está defendendo uma política nacional. Eu chamei agora Pazuello, estou montando a frente parlamentar para a América Latina, Caribe e África. Sim. O Brasil potência, o Brasil, o grande continente, aquele país imenso, uma indústria diversificada, um parque tecnológico de dar inveja ao mundo. Nós somos isso. Nós não podemos deixar de entender e saber o que nós somos. Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek, depois até mesmo a ditadura militar, na política econômica, criou a Eletrobras, criou a Embraer. Nós somos um país. Há um bom segmento dos militares que são nacionalistas e que têm posições nacionalistas coerentes ao longo dos anos da história do Brasil. Eu chamei Pazuello para ajudar na frente parlamentar. É uma frente parlamentar, por exemplo, que pode pegar Mariel em Cuba, e eu tenho conversado isso com o embaixador e com o governo cubano, e transformar Mariel, aquele porto que nós ajudamos a construir, no grande entreposto para que a gente venda para todo o Caribe. Para que o empresário brasileiro venda para todo o Caribe, gerando dinheiro e empregos no Brasil. E chamei Pazuello para isso. Por quê? Porque Pazuello e o Exército Brasileiro têm toda uma know-how de logística com o Haiti. Sim. Ali, então, a logística para Cuba é a mesma do Haiti. Então, aqui se trata de fazer política e não fazer guerra. Se trata de chamar os diferentes para um objetivo comum, que é esse país potência que lidere a América Latina, o Caribe e a África nas suas relações com o mundo. Você lançou recentemente também a proposta do governo brasileiro comprar a TAP e dentro dessa linha, dessa comissão que você está montando de relações Brasil, África, União Europeia e também o Caribe, dentro disso cabe, digamos, uma participação da TAP como elemento também de, caso o governo brasileiro a compre, como elemento de consolidação das relações entre esses continentes, já que é uma empresa portuguesa que teria linhas para a África e linhas para o Caribe. Fala um pouco para a gente sobre isso. Cara, a TAP, os portugueses estão vendendo a TAP.
Porque assim, uma linha aérea, tem um amigo que diz o seguinte, você conhece algum bilionário que é dono de linha aérea? Não. Linha aérea não dá lucro. Linha aérea é estratégica. Então, Sim. se a gente pega a TAP para o Brasil, primeiro, a gente pega o Galeão e transforma no grande hub da TAP, aqui. Então, daqui do Galeão, sai voo para a África, sai voo para Cuba. E Cuba pode se tornar um outro hub no Caribe. Cuba vira o hubzinho do Caribe, viabilizando o Caribe com Cuba e viabilizando também a vinda da Europa para Cuba e para o Brasil. A gente traz turista do Caribe Para o Brasil. Para o Brasil. São 50 milhões de turistas todo ano. Traz para o Brasil. Aliás, 60 milhões de turistas todo ano. São 50 bilhões de dólares que o Caribe compra de alimentos. Cuba compra 2 bilhões de dólares de alimento todo ano da Europa, basicamente. Por conta do E bloqueio o Brasil econômico. pode ser O fornecedor. Brasil pode ser o grande vendedor de carne, de arroz, de feijão, de hortifruti para Cuba. Eu estou trabalhando. Você teve uma reunião, eu via na imprensa essa semana, com o embaixador de Cuba, falando sobre uma delegação que você pretende levar a Cuba em novembro, numa feira que Cuba promove. Fala um pouco sobre isso, que delegação é essa e que propósito tem essa missão? Olha, eu levei Ricardo Abraão e Juninho do Pneu e alguns empresários do Rio de Janeiro, 2 deputados federais de centro do União Brasil, e levei alguns deputados do Rio de Janeiro, alguns empresários do Rio de Janeiro a Cuba num primeiro reconhecimento de Cuba. Ainda brinquei quando estava lá tomando um rum na praia maravilhosa do Caribe, e ainda brinquei para Juninho e para Ricardo, que são meus 2 amigos, irmãos. Eu disse, aí Juninho, Ricardo, isso aqui é o comunismo, olha que maravilha isso aqui. Porque assim, é muito bonito, é um lugar barato, onde o brasileiro pode fazer turismo e onde nós podemos trazer europeus para lá e trazer para cá. O cara fica 3 dias em Cuba, 4 no Rio de Janeiro. Entendeu? Então nós podemos fazer esse intercâmbio com a América Latina, liderando a América Latina. Eu chamei Pazuello para isso, chamei o Exército para isso. Nós temos que ganhar o país, nós não temos que ficar cotovelando os outros, batendo, xingando. Nós não somos delegados de polícia e não somos promotores de UFC, entendeu? De briga, de guerra. Nós, nessa semana, Lula lançou o PAC para desenvolver o país. Né? O PAC vai desenvolver o Brasil. Nós temos que desenvolver o Brasil, botar comida no prato do povo, gerar emprego, melhorar a vida do povo, fazer o Brasil crescer, o empresariado brasileiro vender em Cuba, vender em Curaçao, vender na África, vender para a Argentina. Nós temos que fazer esse empresariado brasileiro deixar de ser cachorro vira-lata dos americanos e passar a ser liderança do Brasil no mundo, pô. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado federal Washington Quaquá. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado federal Washington Quaquá, do PT. Quaquá, semana passada, há 10 dias, você de novo foi alvo de uma grande polêmica na esquerda. Você votou pelo arquivamento do processo de cassação dos deputados do Nicola Ferreira, né, e também da Carla Zambelli, 2 representantes autênticos da direita. A esquerda ficou polvorosa quando viu a sua atitude, o teu voto. Eu queria que você disse que votou para salvar a pele de algumas deputadas de esquerda. Explica para a gente um pouco quais foram as suas motivações para dar aquele voto que trouxe tanta polêmica no seu campo na esquerda. Cara, eu estava almoçando. E aí eu vou dizer onde estou almoçando, e a esquerda vai querer me matar, porque eu estava almoçando no Coco Bambu. Coco Bambu. E o cara é bolsonarista de direita, diz que não entra lá. Eu digo assim, mas o camarão não é de direita. Eu gosto do camarão de lá, então eu não vou deixar de comer lá, entendeu? Aí eu estava no Coco Bambu, comendo. Era 3 horas da tarde, eu falei, gente, porra, quer saber de uma coisa? Eu vou votar, porque lá você pode votar pelo Infoleg, né? Pelo aplicativo. Quer saber de uma coisa? Não vou voltar mais na Câmara, não. Vou ficar por aqui e tal. Eu votando por aqui, lendo, escrevendo meu livro. Aí me ligaram, disse, não, mas hoje vai entrar a votação da cassação, da suspensão da Juliana. Primeiro que não era cassação, é uma mentira, era suspensão do Nicolas, do
chamo ela de chupetinha, enfim. O Nicola da Carla Zambelli. da Zambelli, a Zambelli por ter xingado, e esse Nicola por ter posto a peruca e esculhambado. Teve uma crise de homofobia lá. De transfobia, enfim. E nós tínhamos 6 deputadas, a Juliana Cardoso, a Fernanda Melchiona, a nossa querida Talíria, excelente deputada nossa, eram 6 deputadas de esquerda. Aí eu cheguei lá, coitada, a Juliana parecia, coitada, já sabendo que o pescoço dela ia ser cortado. Sim. Eu cheguei lá, olhei aquilo, falei, opa, vou salvar as meninas. Sim. Chamei o Hélio Negão, Sim. Do Bolsonaro, Sim. chamei o Luciano aqui, Vieira, Sim. que é meu amigo do PL, e, aliás, votou no Lula, inclusive, e falei, gente, vamos fazer o seguinte, olha, o Lira está querendo, o Centrão, presidente da comissão, está querendo caçar 6 deputadas nossas com o voto de vocês, achando que nós nunca vamos fazer acordo com vocês. E quer caçar os 2 de vocês com os nossos votos. Aí vocês vão caçar as nossas, ficar puto com a gente, nós vamos caçar os 2 de vocês, vocês vão ficar puto com a gente, e aí vão votar na cassação das nossas 6. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, vamos zerar. Porque realmente a Câmara está virando uma bagunça. Aí o cara bota uma peruca, parece um palhaço. Sim. Aí outro xinga, outro chama o presidente de assassino, outro chama de ladrão. Olha, vamos parar com esta porra. Daqui pra frente, ninguém mais vai fazer. Se fizer, vai ser punido. E não é cassação, é uma punição. Primeiro, uma suspensão, pode chegar a cassação se for reincidente. Vamos fazer isso? Vamos. Ninguém imaginava que um deputado de esquerda do PT ia fazer um acordo com a ultradireita. Eu não tenho nenhum problema em fazer acordo com ninguém. O parlamento é a casa do acordo. Eu fiz o acordo para salvar. Mas isso surpreendeu o centro, né? Arthur Lira e tal. Porque eles estavam no controle da situação e de repente você faz um acordo da outra ponta. Eles ficaram putos comigo, sobretudo, porque eu mostro para o Centrão, vamos lá, que vocês aqui não vão usar o fato da ultra-esquerda não falar com a ultra-direita para mandar em todo mundo. Se eu precisar, eu faço acordo com eles, assim como faço com vocês. É política. A estratégia é política. Sim. Mas aí essa esquerda Zona Sul, classe média, não é a esquerda toda. Porque assim... Falaram que iam pedir a sua expulsão do partido. É o que eu te falei aqui. Uma mulher entrou dizendo que eu não tenho mais direito de falar. Quer dizer, tem uma esquerda hoje... Essa esquerda não tem muita coisa parecida com o bolsonarismo, no seu modo de agir? Eu estou dizendo que está virando uma moeda com 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. Mas os métodos estão virando os mesmos. Tem vasta literatura de análise do fascismo e do nazismo, né? Da Hannah Arendt, do próprio Freud, do Erich Fromm, do Reich, todo mundo. Assim, contra a guerra, o fascismo e o ódio, é o amor que tem que imperar. Não que eu não vou dar uma cadeirada e uma porrada num fascista, como eu já dei. Dependendo da situação, eu vou lá e dou uma porrada nele. Mas na vida, no dia a dia e na política, o que tem que imperar é a busca do diálogo, já dizia Paulo Freire, né, da relação dialógica entre as pessoas, da disseminação do amor e não do ódio. A minha página, quando tirei a foto do Pazuello, eu recebi muito mais agressões, e agressões bravas. Às vezes, meu pai fez um peixe agora, o sal eu botei... No sal grosso? No sal grosso. Tinha gente que entrou na página de um peixe que eu comi com meu pai e começou a me xingar. São pessoas que não têm empatia. E é de esquerda. Então, eu não diferencio. Um rótulo de esquerda não te melhora em relação a um rótulo de direita. O que melhora é a tua prática. Eu sou marxista, sou da filosofia da prática. Sim. Né? A prática é o critério da verdade. Tem muita gente de esquerda que tem prática de direita. Fazer o quê? Entendeu? É verdade. E me diz uma coisa, ponto de vista, você conversou com o presidente Lula recentemente aqui, inclusive lá com o Eduardo Paes e tal, e conversou, quando eu digo conversou a miúdo, descontraído e tal, como é que o presidente reagiu diante da sua postura com tanta polêmica dentro do partido? Que tipo de avaliação ele fez? Que tipo de comentário ele fez? Porque a conversa com ele foi agora, tem 2 dias, depois, portanto, de todos esses episódios, entre aspas, polêmicos que você protagonizou no Congresso. Quando eu tirei a foto com o Pazuello, o presidente deu uma entrevista na CNN, dizendo o seguinte: Papazinho tem mais de 30 anos e sabe, tira foto com quem ele quiser, porra. Eu tive com ele agora, você sabe, conversas com o presidente, não se fala. Né? Mas eu falei, presidente, o senhor tem, sabe que o senhor tem todo a liberdade comigo, eu sou lulista. Disse uma coisa que é verdade. Eu falei, presidente,
o meu avô, favelado, funcionário público do Lloyd, meu avô, ele falava do Getúlio Vargas com um amor, e eu não peguei Getúlio vivo. Então eu ficava naquela, eu teria uma honra em ter conhecido o Getúlio. Então eu falei, o presidente, eu sou de uma família pobre, favelada de tradição getulista. Eu tenho uma honra desgraçada de viver no mesmo tempo histórico que o senhor. Porque o Lula é uma figura da história do Brasil. Tenho a honra de ter vivido o tempo histórico, eu sou lulista. Né? E ele, sobretudo, é um cara muito generoso. Eu falei, presidente, o senhor sabe que o senhor pode me dar esporro se o senhor quiser, se eu estiver fazendo merda. Disse, Papazinho, fique tranquilo, porque primeiro que merda todo mundo faz, fica tranquilo. Então, assim, ele é uma figura maravilhosa, entendeu? E Lula é um cara da política. No dia seguinte ele foi lançar o PAC, isso era noite na casa do Eduardo. Noite de quinta-feira na Gávea Pequena. Na Gávea Pequena, no jantar lá com o prefeito, com o Eduardo. No dia seguinte ele vai no PAC e dá aquela lição de moral para a esquerda. Foram vaiar Cláudio Castro, Lira. E o Caiado também. E o Caiado, ele estava com o Caiado, que é um cara direitista, intratável o Caiado, direitoso pra cacete. Mas foi no evento do Lula. Exato. Teve a deferência. Ele citou, inclusive, eu me sentiria constrangido se fosse convidado pelo Caiado para um evento em Goiás, se fosse vaiado pela turma do Caiado. Não é assim que se comporta. Pois é, e deu uma lição de moral na esquerda. É que a esquerda gosta de me transformar em geni. Quando precisa de mim, eu vou salvar as 6 deputadas. Quando precisa de mim, eu vou lá fazer o serviço, porque eu não tenho medo dessa merda de rede social. Pode me xingar à vontade, me cagar à vontade, que eu tô cagando pra vocês também, porra. Então eu faço política, não fico aqui lambendo rede social e nem quero o carinho de uma esquerda classe média que nunca pisou na favela. Eu nasci em favela, caguei no buraco até 18 anos de idade, enfrentei os empresários de onde Maricá, botei tarifa zero em Maricá, mudei a história de uma cidade, ando com segurança porque tem empresário querendo me matar. Aí vem esses merdinhas de classe média aqui do Rio de Janeiro, metido a esquerdista, querer me dar lição de moral. Vá pro cacete vocês. Vamos ao rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já, hoje com o polêmico Washington Quaquá. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado federal Washington Quaquá, do PT. Quaquá, o Brasil está imerso numa polêmica sobre a questão das joias do Bolsonaro, que foram contrabandeadas, que foram levadas para os Estados Unidos, que foram vendidas ou tentativas de vender sorrateiramente, enfim, uma situação envolvendo oficiais de alta patente do Exército, generais e tal, enfim, uma situação complicada e que começa a apontar para uma possibilidade de até resultar na prisão do Bolsonaro ao fim e ao cabo desse processo. Eu sei que você é sempre comedido quando se trata da prisão, enfim, de um político, de um ex-político, você defende todo o processo legal, você tem dito, inclusive, quando se falou lá na frente, ainda sem argumentos muito sólidos, sobre a possibilidade de se levar em curso um processo que levasse à prisão de Bolsonaro. Não, ele tem que ter direito de resposta, ele tem que ter todas as possibilidades de defesa, isso em outro momento, não agora. Mas diante de tudo que está acontecendo, que análise você faz? Olha, eu fui contra a busca e apreensão na casa dele por conta da vacina da carteira de vacinação. Sim. Um ex-presidente tem que ser tratado com deferência e com respeito. Eu não posso querer que tratem o Bolsonaro da maneira com que trataram o presidente Lula. Fizeram com o presidente Lula foi uma coisa brutal nesse país. Sim, sim. Ele provou inocência, porra, é um negócio brutal. Não podemos fazer com o Bolsonaro o que fizeram com o Lula. Dito isso, fui contra a busca e apreensão na casa dele. Esse negócio das joias, cara, é um negócio impensável. Cara, qualquer político ganha presente. A gente sabe que o presente que passa lá dos R$500, era esse o valor, você tem que dar para a presidência da República. Você não pode usar. Isso. Você não pode pegar para você, porque você é um representante do Estado. Os outros países, sobretudo esses sheiks e tal, não sabem da regra. Você ganha, você entrega para o governo o presente. É um absurdo que o Bolsonaro... Agora, inclusive, o ministro Alá devolveu lá o leão lá de ouro. E tal. É que o Bolsonaro, cara, botaram na presidência da República um cara sem padrão. Um Bolsonaro não dá nem para dizer, nem para descrever aquele cara sem padrão que o povo brasileiro botou na presidência da República. Então, eu acho que assim, as investigações têm que ser feitas, precisa provar, não pode, tem que respeitar os direitos que ele tem de defesa
Mas o que tudo indica é que o cara meteu o mãozão nas joias mesmo, né? E que tinha um esquema de baixo nível. Baixo nível. Vai trazer o Exército Brasileiro para isso. Macular o Exército Brasileiro com esse tipo de operação. Eu estou na CREDEM, na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores da Câmara. Eu estou querendo muito estabelecer relações com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem, e as três forças, tem um conjunto de oficiais e muito preparados, Sim. de gente muito profissional, de gente que não se mete em política, que de fato é profissional. E o Bolsonaro arrastou, talvez com raiva de que o Exército expulsou ele por indisciplina, ele trouxe uma instituição altamente popular, que era o Exército. O Exército chegava até 80%, 90% de aprovação. Hoje o Exército não tem 20%. Ele Sim. destruiu a imagem do Exército, Verdade. esse Bolsonaro. E nós temos que reconstruir a imagem do Exército e das forças brasileiras como elemento. Por isso que eu acho importante trazer para o projeto da América Latina a logística do Exército, para provar que o Exército Brasileiro, que a Marinha, que a Aeronáutica, tem profissionais capacitadíssimos, né? Seja o Exército na área de logística ou de informática, seja a Marinha na área nuclear, seja a Aeronáutica, que criou a maior empresa, a mais importante empresa brasileira, que é a Embraer. Né? Então, nós temos que valorizar as Forças Armadas, profissionalizando, tirando ela completamente da política e investindo, porque qualquer país que quer ser potência no mundo tem que ter Forças Armadas profissionais e com qualidade. Então, nós temos que trazer o Exército para isso. E o Bolsonaro vai ter que seguir o devido processo legal, mas eu não tenho dúvida que ele vai acabar preso porque ele fez muita merda. Mas tem que provar as merdas, não dá para querer transformar também o Brasil, né? Pô, o Lula acaba de lançar o PAC aqui. A notícia mais importante do país é o PAC, que vai gerar emprego, que vai gerar comida no bolso do povo, emprego para as famílias. E aí, porra, o país só discute as joias do Bolsonaro. Ele é contra o projeto de esquerda. Não podemos transformar o Brasil numa delegacia de polícia. Quem quer transformar o Brasil numa delegacia de polícia é a direita brasileira. A direita brasileira quer transformar o Alexandre de Moraes, que é um grande ministro, um cara sério e tal, mas não se pode transformar o Xandão no herói nacional. O herói nacional é o povo brasileiro que precisa de comida, precisa de emprego, e o Lula está viabilizando isso. Nós temos que mudar. A esquerda brasileira tem que mudar a pauta. A pauta da esquerda não pode ser uma delegacia de polícia. Tem que ser a melhoria da vida do povo. Vamos trazer a nossa prosa para o Rio de Janeiro. Você esteve lá com o Eduardo Paes, no Palácio da Cidade, tem conversado muito com ele. Há 15 dias você postou uma foto com ele também no Palácio da Cidade. Teu filho é secretário, que é vice-prefeito de Maricá, é secretário do Eduardo Paes, de Economia Solidária. É cotado também para ser candidato a vice. O PT reivindica a posição de vice na chapa da reeleição do Eduardo Paes. Há alguns outros nomes cotados, fala-se da vereadora Tainá, fala-se no ex-vereador e ex-vice também, Adilson Pires, enfim, há vários nomes colocados nessa disputa. Eu queria saber o seguinte: o PT vai apoiar a reeleição do Eduardo Paes? Primeira pergunta. Segunda pergunta: para apoiar, a condição sine qua non é ter a vice, ou o PT pode apoiá-lo mesmo sem ter a vice? Como é que está essa negociação? Que tipo de conversa está rolando? O que já foi acertado? Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Então, assim, eu acho, a única coisa certa nesse negócio é que eu vou ser prefeito de Maricá, vou voltar. Vamos falar sobre Maricá daqui a pouco. Vou voltar a ser prefeito de Maricá e, a partir dali, vou ajudar a coordenar esse projeto político aqui do Rio de Janeiro, como prefeito de Maricá. Então, assim, Eduardo é naturalmente nosso candidato a prefeito. Esse papo de que vai apoiar Tarcísio, que é um bom garoto, inclusive, mas isso é papo de Lindbergh para beliscar ali uns eleitores do PSOL. Porque o Lindbergh é malandro, fica ali tentando beliscar os eleitores do PSOL e falar para aquela galera. Mas não tem a mínimo cabimento. O nosso candidato é o Eduardo Paes. Agora, óbvio, o PT quer a vice. Nós temos grandes nomes, né? Você tem o Adilson Pires, que já foi vice do Eduardo. O Eduardo tem muita confiança política nele. Você tem a Tainá, nossa vereadora negra. É um luxo essa menina, uma das melhores coisas que apareceu no Rio de Janeiro nos últimos anos. É muito competente. Ela é arquiteta, nascida em favela, negra. Preparada. É uma menina excepcional. Tem o Diego, que não tem a qualidade de ser meu filho,
embora possa até ser um defeito ser meu filho, mas não tem a qualidade. O Diego é um dos maiores especialistas em economia solidária do país hoje. Né? Ele hoje com o Suplicy, eles vivem trocando ideias sobre economia solidária. Né? É vice-prefeito, foi secretário, foi o cara que expandiu a economia solidária em Maricá. Então ele tem muita qualidade. Meu filho está aí no jogo. Lançaram o André Ceciliano, lá de Paracambi, cujo filho é um bom garoto, que é deputado estadual, é candidato lá em Paracambi a prefeito, enfim. Esse jogo está aí. O PT vai reivindicar a vice. Vai. Se o Lula estiver forte, eu ainda acho que cria condições mais favoráveis ainda para reivindicar a vice. Pois é, eu acho que o Lula vai estar muito forte, o Eduardo necessariamente é o nosso candidato a governador também. Mas aí, já que eu vou ter que fazer um break, mas eu queria saber como é que você projeta esse cenário para o governo. Na verdade, ou seja, para 2024, você está dizendo que o PT vai reivindicar a vice de Eduardo à Prefeitura do Rio. Muito bem. Para 2026, Eduardo deve deixar a prefeitura, caso ele se reeleja, e ser candidato ao governo do Estado. E eu quero que você responda daqui a pouco como você vê essa composição das forças políticas do Rio de Janeiro para 2026. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos com o deputado federal Washington Quaquá, do PT, aqui no Jogo do Poder. Quaquá, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é sobre 2026. Quer dizer, 2023 está mais ou menos acertado, quer dizer, qual seria a composição para participar da disputa. O PT quer ser vice, quer a vice do Eduardo é candidato à reeleição, enfim, o quadro é esse. Se Eduardo for reeleito, ele certamente será candidato em 2026 ao governo do Estado. E aí, como é que você vê uma possibilidade de composição para 2026? Pois é, assim, o ideal, né? Tem a vida ideal e a vida real. A gente tenta empurrar o ideal para que haja uma síntese com o real. Né? O ideal é que o Eduardo seja o nosso candidato, e é o nosso candidato a prefeito agora, o vice do PT, ele sai para ser candidato ao governo do Estado, o PT assume com os compromissos. Com os compromissos com ele, né, dos dois grupos políticos. Ao mesmo tempo, a gente vai apoiar Eduardo para governador e o ideal seria que o Pampolha, que assume o governo do Estado, caso Cláudio Castro saia para ser candidato ao Senado, o Cláudio seja candidato ao Senado na chapa do Eduardo, junto com o Fabiano Horta, do PT, para o Senado. São 2 Senados. Então teria o Cláudio numa vaga e o Fabiano na outra. E o Pampolha continuaria vice do Eduardo Paes. Eu acho que isso seria o ideal. Nem sempre o ideal é o que acontece na vida, mas a gente briga por ele, né? Então, sim, eu acho que seria. Você acha que é a possibilidade dessa composição? Porque aí junta a política do Rio inteira. Junta a política do Rio toda em defesa do Lula. Você pega Lula, pega Eduardo Paes, grupo do Cláudio Castro, enfim, junta todo mundo e garante a eleição do Cláudio Castro, porque todo mundo junto, e também, de certa maneira, a do Fabiano, ou seja, resolve a questão. Resolve o Rio. Era o que eu queria e falei para o presidente Lula. Um dia eu falei, lançar o Freixo é um erro. Você disse isso, presidente Lula? Lançar o Freixo para governador na eleição passada foi um erro e eu disse isso. Porque o Freixo, primeiro, só pega 30% do eleitorado, só a esquerda. Nos traz pautas do Bolsonaro para o tema da eleição. As pautas de comportamento, as pautas de violência, enfim. Trazia todas essas pautas para o Lula. E eu disse isso. E ainda disse, olha, pode ser que a gente deixe de ganhar no primeiro turno por causa de 1,5%. E o Rio de Janeiro será responsável por isso. Se a gente tivesse unido naquele momento, metade da base do Cláudio Castro, Rodrigo Neves, todos no entorno do Lula, a gente teria ganho no primeiro turno. Mas vida que segue. Foi 1,8%, né? Vida que segue, vamos fazer o certo agora na próxima eleição, já que fizemos errado na passada. Maricá, você é candidato a voltar à prefeitura de Maricá. E eu queria saber o seguinte, primeira coisa, está absolutamente pacificada a política de Maricá? Havia uma divergência inicial entre você e o deputado Renato, isso está superado, faz parte do passado? Olha, sábado passado, sem ser esse agora o outro, eu fui para Bambuí, onde Renato nasceu,
com Xande, vereador, e com Renato, comer um guaiamum, tomar uma cachaça com cambuinha, comer um guaiamum e um caranguejo lá no bar do Bico. Né? Então tá tudo certo. Quando você começa a beber cachaça e comer caranguejo junto, é porque a gente selou não só a paz, mas o retorno de uma relação pessoal. E eu sou um cara que acha que a política, ela tem para-brisa, não tem retrovisor, não se olha para trás. E Maricá é importante demais para que as lideranças de Maricá não tenham a capacidade de se entender. Agora, você volta para Maricá, você foi prefeito de Maricá, responsável por grandes transformações, responsável pela tarifa zero, responsável pela moeda Bumbuca, enfim, você teve várias iniciativas pioneiras em Maricá, que foram depois aperfeiçoadas pelo prefeito Fabiano, que teve tempo e recurso também para aprofundar o processo, enfim, de transformação social da cidade. Mas você volta agora para Maricá, você foi prefeito com orçamento de 500 milhões, Maricá tem um orçamento agora de 3 bilhões, 5 bilhões, enfim, orçamento astronômico. Você volta com essa potencialidade econômica para fazer o quê? Qual é, digamos, o que seria o seu novo projeto para Maricá? O que você vai inovar novamente na vida da sociedade de Maricá? Ricardo, você sabe que eu amo muito Maricá, a cidade que eu nasci no Caramujo, na favela do Caramujo. Em Niterói. Mas com 11 anos eu fui para Maricá. Então, vivia na beira de um rio. Era uma cidade dominada por coronéis. Não tinha asfalto sequer. Né? E eu transformei a história de Maricá, mas também a minha vida mudou em Maricá. Sim. Eu sou um cara que viajo muito, mas nunca deixei de morar em Maricá. Estou construindo lá aos pouquinhos o meu sítio lá. Cada detalhe eu vejo, adoro Maricá. Esses dias a gente estava, nós casamos, eu e a Gabi lá casamento belíssimo. Lá em Portugal, e nós fomos passar a lua de mel em Amalfi, na Costa Amalfitana. A gente estava no hotel, olhando, tinha um braço de pedra no mar, aquela escultura no meio do mar, cheio de barcos. Eu falei, isso cabe em Ponta Negra. Então eu quero transformar Maricá... Ou seja, você recolhe experiências do pelo mundo. Eu quero transformar Maricá numa cidade mundial, uma cidade turística mundial. Mas quero, sobretudo, construir uma coisa que eu estou escrevendo um livro agora. Você está, construindo Maricá pós-petróleo, então? Né? Pós-petróleo. Estou construindo Maricá pós-petróleo, já tem. Fabiano está fazendo também. Fabiano é um grande irmão, amigo. Fabiano está com 97% de aprovação, é um negócio de maluco. Eu nunca vi isso, 97% de aprovação. Não é aprovação, é ótimo, bom. Isso eu nunca vi. Escandaloso. É uma situação realmente absolutamente inusitada. Eu quero criar uma rede social chamada MAR. Uma rede social em que toda a população de Maricá se relacionará através da rede social. De marcar a consulta do médico, a saber a nota do filho, a saber o baile que vai ter, onde põe o filho no balé, onde põe o filho no jiu-jitsu. Você vai digitalizar, digamos, a vida dos moradores. Vota. Nesse bairro vai ter posto de saúde, vai ter uma quadra de esporte, vota pela rede social. Então eu vou usar instrumentos modernos para isso e vou criar uma coisa chamada de economia das pessoas. Estou escrevendo um livro que chama Diálogos com a Utopia. Esse livro vai dar uns chutes nessa burrice de uma parte da esquerda, vai discutir o que é marxismo, o que é ser de esquerda, vai discutir Maricá no papel disso tudo aí. Uma das coisas que Maricá vai ter um papel importante na reconstrução da esquerda brasileira, da esquerda mundial, como exemplo do que se fazer. Já é. Tarifa zero, Hospital Che Guevara, moeda social Bumbuca, passaporte universitário. O Nato, que é meu pedreiro que trabalha comigo, meu amigo de infância, irmão de infância, Ana Cássia, irmã dele, está terminando medicina paga pela prefeitura. É uma transformação espetacular. É um negócio extraordinário. Eu quero construir uma coisa chamada de economia das pessoas. A economia saiu das pessoas, a economia que sempre foi a mulher que plantava, o cara que era carpinteiro, a economia saiu das pessoas e o capitalismo, que criou uma coisa maravilhosa que chama mercado, o capitalismo está acabando com o mercado. O capitalismo está transformando o sistema num negócio entre meia dúzia de famílias e meia dúzia de corporações. Acabou com o mercado. Então eu quero criar a economia das pessoas, que é a retomada do mercado com viés social que ele tinha na Idade Média. Então Maricá já tem isso com a moeda Bumbuca. Eu quero radicalizar isso, onde as famílias possam produzir a sua vida, aquilo que serve para sustentar a tua vida, com o apoio da prefeitura.
Deputado Washington Quaquá, foi um enorme prazer recebê-lo nessa noite, mais uma vez aqui no Jogo do Poder, sempre com muitas posições inovadoras e polêmicas, e, enfim, para atiçar ainda mais esse debate na sociedade brasileira e também no Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter vindo. Valeu, Ricardo. Valeu a todos vocês e todas. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.